Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Começando o dia com a mão na massa já, gente. Hoje é festa junina na escola do meu filho. Eu amo festa junina, gente. E eu vou levar um bolo de cenoura. E é aquela, né? Quando a gente faz aquele bolinho só pra gente mesmo comer, o pessoal ali da casa, tá tudo certo. Mas quando alguém pede, principalmente quando é um monte de criança, que você leve seu bolo de cenoura lá que todo mundo gosta, dá um negócio, né, gente? E parece que o bolo sente e não quer sair direito. Então começou a dar tudo errado, gente. Aqui eu coloquei 2 cenouras grandes, muito grande, 3 ovos. Aí eu pensei, eu estou arriscando, né? Colocando os 3 ovos direto na cenoura. E se o ovo está estragado? Aí resolvi colocar o último ovo ali no copinho. Ah, não, gente, não foi 3 ovos, não. Foram 6 ovos. Porque aí eu estou fazendo uma receita para 2 bolos. Ou um bolo bem grandão, tá? Porque são bastante criança, né? Vou colocar meia xícara de óleo e 1,5 xícaras de açúcar. Até aí, amiga, tudo bem. Bati bem batido, gente, aqueles ingredientes. E agora eu vou colocar aqui 2 xícaras de farinha de trigo peneirado. Eu sempre faço assim, gente. Sempre, principalmente o bolo de cenoura. Porque pra batumar, né, é 2 toques. Aí eu pego e separo assim, coloco a farinha de trigo depois e peneirada. Se tiver um fluê, melhor ainda, amiga, ajuda bastante a não embatumar o bolo. Embatumar, gente, é ficar aquela massa solada, pesada, sabe? Não, eu gosto de bolo bem fofinho, né? E o bolo de cenoura, ele não cresce muito não, gente. Ele fica mais baixinho, né? Mas não batumado. Esse é o segredo, tá, amiga? E as cenouras também não pode ser muita cenoura, porque senão também batuma o bolo. Aí eu estou fazendo 2 bolos. E o meu fermento tinha 2 restinhos de fermento ali, né? Mas eu pensei, né? Vai que vai estragar esse fermento aí. Resolvi pegar o novo, ainda bem que eu tinha. E coloquei uma tampinha aí bem cheia, né? De fermento químico para bolo. E dou mais uma misturada. E neste momento a cabeça começou a esquentar, gente. Porque me desceu aqui a geminiana nata. E eu não sabia se eu fazia 2 bolos pequenos ou se eu fazia um bolo grande. Porque pra mim, bolo de cenoura com aquela casquinha durinha tem que ser numa forma quadrada, né? Eu acho que fica bem mais apresentável. E eu pensei, mas se eu fizer, se eu fizer um bolo, eu fico me sentindo culpada de não ter feito um bolo aqui pra casa, porque o meu filho e meu sobrinho adoram bolo e lá na festa é comprado, né? Eu pensei, meu Deus, e agora o que que eu faço? Gente, eu fiquei uma meia hora. Sério, eu fiquei uma meia hora assim, ó, em dúvida se eu fazia um bolo grandão ou se eu fazia 2 bolos pequenininhos. Então, resolvi fazer 2 bolos pequenininhos. E ainda bem que eu fiz, gente, porque o meu bolo lá na festa foi rapidinho e sobrou um pro meu filho comer aqui em casa com o meu sobrinho. Então, eu não me senti culpada. Aí, eu só untei a forma com um pouquinho de óleo, não coloquei farinha de trigo, não acho mais necessário, né? E coloquei os 2 bolos ali pra assar. Bolos prontos, gente, mais uma dúvida. O segundo bolo, esse daqui, ó, o garfo saiu meio molhadinho. Eu não sabia se eu voltava pro forno ou deixava aqui. Resolvi deixar ali. E seja o que Deus quiser. E agora eu vou fazer a cobertura, porque é uma coisa que eu aprendi também. Eu só faço a cobertura, gente, depois que o bolo está pronto. Porque às vezes não dá certo o bolo, né? E a gente acaba estragando a cobertura. E aqui a cobertura eu olhei na internet rapidinho ali. É aquela massa não, aquela cobertura durinha, sabe? Então vai meia xícara de achocolatado, mas eu tinha só um pouquinho, então não sei, né, se ia dar certo ou não. Coloquei mais 3 colheres daquele chocolate 50%, gente, que não era da receita, né? Porque essa pra ficar durinha tem que colocar bastante açúcar. Coloquei 6 colheres de açúcar e um pouquinho de água. Menos de meio copo, gente, bem pouquinho.
Aí misturei bem misturado e eu tava com medo, gente, que essa calda ficasse aquela calda tipo bala, sabe? Sabe aquela calda de maçã do amor? Esses dias eu fiz um bolo e ficou assim, gente. Meu, ninguém conseguiu comer a calda porque ficou muito dura. E agora eu fiquei na dúvida de novo se colocava mais açúcar, se não, porque pra mim não estava bom. Eu estava com medo que ficasse daquela calda lá. E lá se vai mais 10 minutos pensando se eu coloco mais açúcar ou se eu não coloco açúcar. Gente do céu, a dúvida é cruel. Peguei um prato mais bonito que eu tenho aqui na minha casa, coloquei ali o nome do meu filho e o sexto ano B, mas ele é do sexto ano C. Coloquei a sala errada. Coloquei o bolo e agora para tirar esse bolo, gente, foi outro baile. Nunca aconteceu isso, geralmente eu tiro rapidinho, né? Mas é porque estava bem quente o bolo e eu queria já tirar quente. Aí, gente, é umas 9 horas da manhã. A festa é 2 horas da tarde. Mas eu gosto de fazer bem antes, porque vai que dá errado, né? Aí até sair para comprar as coisas e coisa arada, então eu gosto de fazer bem cedinho. E o bolo não queria sair de jeito nenhum, gente. E eu colocava a faca e esperei esfriar e nada desse bolo sair. Eu já tava, meu Deus do céu, será que eu vou ter que fazer outro bolo? Porque eu queria levar um bolo bem bonitinho, né? Mas de tanto eu lá cutucar o bolo saiu. Graças a Deus. Voltei a calda pro fogo, gente, porque eu fiz o teste ali no outro bolo e ela tinha ficado, assim, com aquela calda lá que ia virar bala depois. Aí, né, o que eu fiz? Coloquei mais açúcar e deixei cozinhar mais um pouco, gente. E daqui a pouco subiu esse negócio aí, nunca tinha subido. Subiu, fez um morrão e eu já tava quase me desesperando, quase. Não me desesperei. Mantive a calma, mexi. Pensei comigo, qualquer coisa se não der certo, eu faço uma cobertura de chocolate, né? Daí a de chocolate não tem erro. E esse era o meu bolo teste, gente. Daí eu ficava testando ali pra até ver o ponto da calda. Foi bem complicadinho fazer essa calda. Olha só como subiu. Não sei por que subiu, fiquei com medo que queimasse. Desliguei, mexi mais um pouquinho e vamos lá para o bolo. Coloquei no bolo, gente. E o que aconteceu? Não deu certo. Ficou dura, gente. Totalmente dura, ó. Daí não ficou parecendo uma bala. Ela nem grudou no bolo, sabe? Ai, gente, aí eu entrei um pouquinho de desespero, mas consegui consertar. Coloquei mais um pouquinho de margarina, mexi mais um pouco, ela derreteu, ó. Derreteu e ficou do jeito, depois de muito trabalho, ficou durinha do jeito que eu queria. E ficou um bolo bem lindo, gente. E gostoso também. Bolo pronto, gente. Agora eu vou me arrumar, porque sim, já está na hora de ir para a festa. Que roupa que eu vou? Não sei, amiga. Coloquei uma roupa preta, nada a ver com festa junina, mas foi a que eu coloquei. Comecei a olhar pro meu cabelo, eu vi que tava tudo espetado, não tava gostando, gente. Parei de me olhar e bora assim mesmo. Chegando lá na festa, gente, super lotado. E a gente comprou, né? Eu comprei o passaporte pro meu filho para andar em todos os brinquedos. Eu imaginei. Comprei o passaporte, paguei mais caro, porque a professora falou, ele pode andar em todos os brinquedos. Mas todos os brinquedos da festa, gente, era esse daqui, ó. Pra criancinha, né? O Guilherme já tem 12 anos. E os outros brinquedos tinha que pagar tudo por fora. Então era pra andar livre, mas aqui na cama elástica e naqueles brinquedinhos lá muito infantil. Então não compensou comprar o passaporte. E aqui eu tentando filmar o meu filho, tinha um menino bem maior que ele, esse de camiseta preta, conversando com ele. E o menino não saía da frente. E o meu filho também não saía lá de trás do menino, da frente do menino. Não consegui filmar o Guilherme. Fiquei filmando lá o menino de camiseta preta. Pensei comigo, né? Já que não dá pra filmar o Guilherme, vou filmar outra coisa. Vou filmar aqui, né, o pátio da escola. Só que tinha muita criança. Não é ruim, né, ficar filmando muitas crianças. Tava lotado. Então filmei só esse pedacinho aqui, ó. Onde não tinha muita criança, mas lá pra dentro tinha muita criança. Bora para o lanche. A gente comeu aqui refrigerante, meu marido não gostou do cachorro quente, disse que tava ruim, e eu quis só uma pipoca, gente. Eu não sou muito de comer, assim, nas festas, né? Adoro ir, mas não muito de comer.
E, gente, no final das contas, eu ganhei na rifa uma cadeira gamer em primeiro lugar. Nunca tinha ganhado nada na minha vida e olha só que cadeira linda, gente, por R$ 5. Comprei a rifa sem intenção nenhuma e acabei ganhando. Meu Deus do céu. Fiquei muito, muito, muito feliz no dia, pulei, gritei, porque só da gente ganhar, né, no sorteio. E essa é a cadeira do meu filho, que ele tinha, né, tava boazinha, mais ou menos, olha só. Já tava gastada ali e aqui bem gastadinha. Então ele estava precisando de uma cadeira. É assim, né, gente? Tudo deu errado, mas no final das contas eu fui a ganhadora do primeiro prêmio e fiquei muito, muito feliz. Deu tudo muito, muito certo. E já que eu estava com muita sorte, gente, outro dia por aqui, a gente, né, eu e meu marido fomos ao bingo da igreja, uma festa junina na igreja também. Nessa eu comi, jogamos bingo, gente, comprei tudo quanto é rifa, tudo quanto é sorteio, não ganhei nada. Gastei a minha sorte ontem, mas o almoço estava uma delícia, gente. Muito, muito bom e foi uma tarde bem gostosa. Aí sim eu comi bolo recheado, porque são umas coisas mais, né, de adulto. E passei uma tarde maravilhosa. Muito, muito obrigada pela companhia de vocês. Beijos e até o próximo.